Como os Tudors iam ao banheiro? Oi, eu sou a Steph e o episódio de hoje nos encontra em um ambiente bastante luxuoso, o closet do xixi real dos Tudors, para nos contar mais sobre as alternativas do século XVI ao papel higiênico, os noivos do banquinho, responsável pelo cuidado das necessidades sanitárias dos monarcas e a saúde intestinal de Henrique VIII. Vou tentar não fazer muitas piadas durante essa conversa. Enfim, o que sabemos sobre os banheiros no período Tudor? Durante a maior parte do período Tudor, os banheiros eram bastante semelhantes aos da Idade Média, mas houve uma grande mudança mais tarde no período, sobre a qual eu vou falar mais tarde. Os melhores banheiros antes de Henrique complicar as coisas estavam nos mosteiros e conventos. O fato de que eles abrigavam centenas de monges e freiras significava que eles precisavam de grandes blocos de banheiros. Então eram muito bem organizados, geralmente com bom abastecimento de água. Lá era aonde você basicamente queria estar para ir no banheiro. Mas é claro, houve a dissolução que tirou os mosteiros de cena. Ainda havia castelos com instalações rudimentares como latrinas e canais que despejavam dejetos em um fosso abaixo, mas nas casas comuns os pinicos ainda eram usados e às vezes despejados pelas janelas, como acontecia na Idade Média. Mas os banheiros que mais nos interessam são os dos palácios Tudor. Eles eram enormes e comuns, exceto quando se tratava do próprio rei. Então, realmente, os banheiros Tudor evoluíram durante o período e melhoraram um pouco, mas ainda havia uma grande diferença de acordo com sua classe social, sobre o quão agradável seria a sua experiência de usar o banheiro. E o esgoto? Nos mosteiros havia um tipo de mecanismo de esgoto para mover os dejetos e a água para fora dessas grandes instalações sanitárias que eles tinham. Também tínhamos centros urbanos em crescimento. Isso começou a se desenvolver realmente mais tarde durante os Tudors. Os melhores tipos de banheiros eram aqueles que despejavam diretamente em água corrente. Não era tão bom para o abastecimento local de água, mas era eficaz para carregar os dejetos embora e também eliminar os cheiros. Os mosteiros eram muito bons nisso, e os palácios geralmente eram bons porque, como regra geral, eram construídos perto de um rio. Mas em alguns lugares o esgoto geralmente era despejado em fossas, o que eram limpas por empregados que eram chamados de limpadores de fossas, e claramente eram um dos piores empregos. Tem inclusive vídeos sobre eles aqui no canal. Sabemos um pouco sobre os limpadores dos banheiros Tudors. Eles não eram apenas pessoas anônimas e miseráveis. Grande parte do reinado de Henrique VII, o limpador real era um homem chamado Philip Long. Ele era como supervisor e tinha uma equipe de meninos ou homens pequenos que se agachavam para subir nas fossas e esvaziá-las. Tudo isso a gente tem muito a agradecer aos Tudors porque eles eram grandes burocratas. Eles escreviam tudo. Se você fosse um servo na corte Tudor, seria obrigado a manter um registro de suas atividades diárias, seja limpando as cozinhas reais ou os banheiros. Assim, temos um relato muito detalhado sobre os banheiros nos palácios Tudor. O cardeal Wolsey, por exemplo, que era o braço direito de Henrique VIII, era um homem que prestava atenção aos detalhes. Ele não lidava apenas com os grandes assuntos de estado do rei, mas também gostava de manter a corte em ordem. Aí ele ficou um pouco irritado com a maneira com que as pessoas estavam usando os palácios, urinando contra paredes e fazendo suas necessidades onde achavam conveniente. Então, em 1526, ele introduziu algo chamado Elum Ordinances, que era um conjunto detalhado de regras e regulamentos para a corte, abrangendo tudo, desde como o rei deveria ser posto para dormir, até quando e onde as pessoas podiam ir ao banheiro. É uma fonte fantástica e não é nada pequeno para escapar à atenção dos cortesãos Tudors que mantinham esses registros detalhados. Mas o que aconteceria se alguém quebrasse e urinasse em um lugar proibido contra as regras? A pessoa podia ser banida da corte por um tempo, mas havia um método muito inteligente usado para impedir que eles urinassem contra as paredes. Em vez de simplesmente estabelecer as regras e dizer, é isso que vocês têm que fazer,
ou se foi esperto o suficiente para saber que as pessoas cansariam e ignorariam. Então ele mandou pintar cruzes vermelhas nas paredes onde as pessoas costumavam urinar e cruzes crucifixas. As pessoas não queriam urinar contra um crucifixo, porque seria blasfêmia. Então resolveu o problema. No nível mais baixo da sociedade Tudor, você teria que suportar as condições mais insalubres. Como eu já comentei, pinicos ainda eram utilizados e seu conteúdo podia ser jogado pelas janelas. Imagina, você tá passando e um cocô cai na sua cabeça. Inclusive, um dos meus vídeos virais, o primeiro viral, foi sobre isso. Na verdade, sobre o cocô na Idade Média, mas se aplica aqui também. Embora durante o período Tudor as cidades estivessem se desenvolvendo com mais áreas pavimentadas e um esforço para limpar esses espaços públicos, havia introdução de mais banheiros públicos nas cidades Tudor. O mesmo tipo de sistema em que os resíduos eram despejados em uma fossa abaixo e depois os limpadores de fossa vinham limpá-los, embora talvez não com muita regularidade. Subindo na escala social, dentro das casas nobres, castelos e afins, também eram usados pinicos, mas alguém imediatamente os carregaria para longe, de modo que você não precisaria se preocupar com essa parte desagradável. No topo da hierarquia, e aqui temos a maior parte das informações, o rei ou a rainha teriam seu próprio banheiro, que parecia uma espécie de caixa retangular e continha um tipo de pinico de metal, por assim dizer, que ficava suspenso embaixo da parte superior da caixa. E não é qualquer caixa, porque estamos falando do rei ou da rainha, então é algo luxuoso. A gente tem descrições da privada de Henrique VIII, que era feita de estanho, coberta com veludo bordado e preenchida com plumas de cisne. Isso era para passar um tempo sentado no banheiro, você não acabasse com dor por causa disso. Ela era decorada com pregos dourados, ou seja, era altamente ornamentada. Nós não temos nenhuma das privadas originais de Henrique, mas temos uma do período do final do século XVII, lá no Palácio de Hampton Court. Ela é um excelente exemplo de privada portátil que provavelmente era parecida com Henrique. Era feito com lindo veludo carmesim, acolchoada para ser confortável. Isso era comum quando Henrique e outros monarcas Tudors viajavam. Eles levavam suas privadas portáteis com eles para que pudessem desfrutar do mesmo luxo, não importava onde estavam hospedados. E também havia o trabalho muito cobiçado, o do noivo do banquinho. O trabalho dele era acompanhar o rei ou a rainha no banheiro. Eles entravam no closet de água, que era uma pequena sala destinada a isso, e esperavam pacientemente até o rei terminar os seus afazeres. Depois garantiam que ele estivesse limpo e levavam os dejetos embora. Esse é um trabalho horrível, mesmo sendo para o rei, mas era o cargo mais disputado da corte. Por quê? Porque tudo se tratava de acesso ao rei. Se você queria progredir, precisava de acesso regular e próximo ao rei, e ninguém tinha mais proximidade que isso. As pessoas brigavam por esse cargo que era altamente valorizado. Os noivos do banquinho eram bastante influentes, pois aproveitavam essa audiência cativa que tinham com o rei enquanto ele estava ali sentado. Eles podiam pedir todo tipo de favores, como terras e títulos para si ou para seus amigos. Todo mundo queria ser ele, já que o lado menos agradável era superado pelos benefícios. Isso era uma experiência bastante pessoal, um contato direto com o rei, mas alguns desses banheiros eram comunais. Em Hampton Court tínhamos o melhor exemplo de banheiro comunal. Infelizmente ele não está mais lá, mas tinha 28 assentos em 2 andares. E as pessoas sentavam-se lado a lado, homens e mulheres, sem divisórias. Na verdade, era visto como uma atividade social, onde as pessoas sentavam, conversavam sobre as fofocas da corte, os eventos mais recentes e faziam suas necessidades ao mesmo tempo. Não havia o mesmo tipo de constrangimento ou necessidade de privacidade entre o povo comum. Apenas a rainha e o rei faziam isso em privado. Um fato interessante é que a grande casa de alívio agora é o escritório do diretor executivo do palácio. Na verdade, hoje é uma parte agradável do palácio, mas não era tanto na época Tudor. Naquele tempo era basicamente um longo banco de madeira com alguns buracos, e os dejetos caíam em um poço abaixo, sendo normalmente despejados no Tâmisa.
Isso acabou se tornando um problema porque o rio ficou muito sujo e mal cheiroso. As pessoas reclamaram dos odores desagradáveis do Tâmisa, especialmente a rainha Elizabeth, que era muito sensível a cheiros. Ela gostava de estar cercada de ervas e fragrâncias perfumadas o tempo todo. Ela ordenou que sempre que precisasse viajar de barco pelo rio, óleos perfumados fossem queimados para que ela não precisasse sentir o cheiro do Tâmisa, que estava ficando bem desagradável naquela época. Mas outras diferenças entre a experiência de ir ao banheiro de homens e mulheres existiam. Não havia grandes diferenças, na verdade. A divisão era mais relacionada aos níveis sociais do que ao gênero. O que sabemos pelas fontes é que as mulheres pareciam se preocupar mais em evitar os cheiros desagradáveis. Elas carregavam pêndulos com ervas e flores secas até bolas de cera com ervas aromáticas e balançavam isso ao redor dos banheiros comunais. Também sabemos que as mulheres mais ricas usavam penas de ganso para se limpar, em vez de trapos comuns. Os outros, acredite se quiser, as conchas de ostras eram bastante populares antes do papel higiênico, e isso realmente não parece nada bom. E sobre a higiene depois? Hoje em dia estamos muito preocupados com lavar as mãos. Isso era algo comum naquela época. As pessoas pensavam nisso sim. Há muitos mitos de que todos os Tudors cheiravam mal e não se lavavam. Mas sim, eles se lavavam. Eles lavavam as mãos com bastante cuidado, especialmente antes de comer. E havia toda uma cerimônia em torno do rei e sua família lavando as mãos. Além de lavar o corpo, usava-se roupa íntima de linho. O linho era muito eficaz em remover sujeira e odores do corpo. Se você fosse rico o suficiente, trocaria sua roupa íntima de linho 2 ou 3 vezes ao dia. Então não era tanto sobre tomar banho, mas sim lavar as roupas íntimas que te mantinha limpo. A higiene era muito importante. Henrique VIII estava extremamente consciente disso. E se olharmos as instruções que ele deixou para o serviço de seu filho no Palácio de Hampton Court, veremos que as paredes tinham que ser lavadas 2 vezes ao dia e qualquer pessoa que visitasse o jovem príncipe tinha que ser lavada também. Assim, a higiene era compreendida e as pessoas faziam a conexão entre doenças e falta de higiene. Eu diria que os Tudors eram muito mais limpos do que se acredita. E os resíduos sendo despejados nos rios? As pessoas tinham consciência da saúde em relação a isso, além do mau cheiro, e que podia ser perigoso para elas? Em geral, era mais sobre o cheiro. Há menos evidências de que as pessoas estavam cientes dos perigos de beber aquela água ou nadar nela, caso acidentalmente engolissem um pouco enquanto nadavam. Isso deve ter causado muitas doenças. Agora vamos falar das dietas Tudor. Ela ajudava a manter bons hábitos intestinais? As pessoas ficavam muito constipadas ou sofriam de diarreia o tempo todo? Curiosamente, no período, ser de uma classe social mais baixa tem vantagem. Quanto mais pobre você era, menos você podia pagar por carne fresca, peixes e outros alimentos. Então, os vegetais fariam uma parte maior da sua dieta. Assim, seus hábitos intestinais provavelmente eram melhores se você fosse mais pobre. Já mais acima na classe social, sim, as pessoas comiam frutas e vegetais. Talvez não 5 vezes por dia, mas havia uma grande quantidade de carne no cardápio se você fosse rico nos tempos dos Tudors. E não era qualquer carne, geralmente carne vermelha como veado, boi e certamente javali, que era muito popular entre os Tudors. Quando olhamos para as bebidas populares, isso também não ajudava. Eles bebiam água, apesar do mito de que não bebiam, mas bebiam muito vinho tinto. Vinho tinto e carne vermelha levam à constipação, e Henrique VIII sofreu disso. Sabemos disso por causa dos registros detalhados mantidos pelos servos de Henrique na hora dele ir no banheiro. Havia um noivo do banquinho chamado Thomas Renneage, e em 1539 ele teve que tomar medidas drásticas, porque a essa altura Henrique sofria de constipação tão severa que sua vida era um tormento. E é claro, ele fazia a vida de todos um tormento também. Então Thomas usou um enema típico Tudor, feito com uma bexiga de porco cheia de água salgada inserida com um tubo de metal e a água era bombardeada para dentro.
Henrique teve que manter isso em posição por 2 horas, após o que Thomas relatou que Sua Majestade teve uma bela conquista. Acho que podemos imaginar o que ele quis dizer com isso, embora ele tenha admitido que Henrique teve problemas para sentar por alguns dias, mas funcionou. E agora a fofoca. Um dos maiores escândalos da época envolveu um banheiro, e foi o possível adultério de Catherine Howard, quinta esposa de Henrique VIII. Recentemente, os historiadores reconstruíram a história de Catherine, e antigamente ela foi retratada como uma mulher sedutora, cheia de luxúria, uma adúltera perversa. Mas se pensarmos com os olhos de hoje, consideramos que ela não teve muita escolha no possível caso com Thomas Culpeper, que havia tido um caráter duvidoso, já tinha violado uma mulher e matado seu marido. Sabia do passado dela e estava ameaçando-a. Enfim, supondo que eles começaram uma espécie de relacionamento. E é claro, na corte Tudor era difícil manter um segredo. Ainda mais difícil quando a corte estava em viagem, pois a etiqueta rigorosa e a disposição extensa dos cômodos mudavam, e havia menos privacidade. Então, quando a corte estava se mudando, Catherine e Culpeper tiveram que tomar medidas criativas para se encontrarem. E foi dito que eles começaram a se encontrar no banheiro da Catherine. Enfim, a história dos banheiros no período Tudor nos mostra que ainda havia uma divisão muito rígida, não só entre ricos e pobres, mas também entre o monarca e seu povo. Então, realmente, quando se tratava de banheiros, apenas o monarca tinha privacidade. Mesmo se você fosse um duque, estaria sentado ao lado de um criado no banheiro. Acredito que isso nos diz muito sobre a natureza da monarquia. Não era exatamente uma monarquia absoluta, mas certamente mais próxima disso do que nos séculos seguintes. O monarca reinava supremo até mesmo no banheiro. Mas, de forma mais ampla, a Era Tudor foi um período de explosão de cultura, ideias e desenvolvimentos tecnológicos, e isso também se reflete no desenvolvimento dos banheiros durante esse período. Houve um interesse maior por saneamento e higiene e em como a situação podia ser melhorada, tanto nos palácios quanto nas cidades. Como eu mencionei, começaram a surgir mais banheiros públicos na época Tudor. Foi uma era de avanços, de renascimento e reformas, onde antigas ideias eram descartadas e se buscava maneiras de fazer as coisas de forma melhor. Também era uma época bastante inquieta, e isso se reflete nos banheiros, pois havia muitas viagens, tanto para explorações no exterior quanto dentro da própria Inglaterra. E os banheiros desempenhavam seu papel nisso, porque quando havia grandes reuniões da corte, eles tinham que viajar regularmente entre seus palácios. Isso porque, francamente, o palácio precisava ser limpo e trocado após de cerca de 3 meses, quando a corte residia no local, já que tudo ficava muito sujo. Isso deu origem a essa corte itinerante, sempre em movimento entre os palácios, o que também foi fundamental para o sucesso dos Tudors, pois eles queriam ser vistos pelo seu povo. Essas viagens regulares ocorriam entre palácios, além dos famosos progressos da corte. Agora, não posso afirmar que os banheiros eram a única razão para isso, mas estavam intimamente ligados à imagem da monarquia. E nessa época também houve um renascimento na tecnologia dos banheiros graças a Elizabeth I. E isso aconteceu graças ao seu afilhado John Harington, pois foi lá em 1449 que o primeiro tipo de banheiro com descarga foi inventado, mas não tinha chegado na Inglaterra. Harington revisava essa ideia e criou um banheiro que deixava os dejetos saírem pelo fundo do vaso e ao mesmo tempo liberava uma espécie de descarga de água de um sistema suspenso acima. A rainha, que sempre estava disposta a experimentar coisas novas, concordou em testá-lo e gostou. Outra inovação durante o reinado de Elizabeth é que ela não gostava de ser acompanhada quando ia ao banheiro, e eu não a culpo por isso. Assim, o papel de noivo do banquinho começou a desaparecer. Esse papel ainda era cerimonial e você geralmente encontrava reis usando essa posição, mas nem tanto rainhas. Elizabeth parecia querer um momento de privacidade quando ela ia ao banheiro. Um detalhe é que os Tudors eram bem grosseiros e gostavam de uma boa piada sobre tudo que envolvia banheiros. E provavelmente o incidente mais famoso sobre isso novamente envolve Elizabeth, que gostava de sentar-se em um trono com grande cerimônia e ter cortesãos adoradores se ajoelhando diante dela, não na hora do cocô. Mas, infelizmente, tudo deu errado com o pobre conde de Oxford. Quando ele se inclinou para prestar seus respeitos à rainha, ele soltou um pum muito alto e arrotou na frente da rainha. Ele ficou tão mortificado que saiu da corte e não voltou por 7 anos. Então,
Uma coisa que você tem que admirar, Elizabeth. Ele superou a vergonha o suficiente para voltar à corte e a primeira coisa que Elizabeth disse quando viu o Conde de Oxford: nós esquecemos completamente do flatulento, mas o pobre Oxford nunca conseguiu superar isso. Enfim, ela fez uma piada e essa piada é para acabar com o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Nós temos vídeos todos os dias às 19 horas. Um beijo e até o próximo vídeo.